Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai ter como objetivo realizar a apresentação da última sprint que a gente estava trabalhando, que estava desenvolvendo, e a gente vê o acompanhamento do projeto, tendo em vista o nosso cronograma aí. A gente encerra as nossas atividades ali na semana entre o dia 20 e 24 de julho. Então, a gente tem aí basicamente um mês para poder encerrar todo o cronograma do projeto. Logicamente, o projeto, o software, ele não vai estar totalmente finalizado muitas vezes, mas ele tem que seguir pelo menos todas as etapas de desenvolvimento que a gente esperava. Então, a gente vai fazer essa apresentaçãozinha das sprints e depois eu vou passar para vocês um tutorial do Docker que vocês vão seguir para tentar fazer uma prática do Docker com Hello World, rodar um primeiro container com o Docker. Então, para a gente poder começar, Everton, você pode compartilhar a tua tela e fazer a apresentação da tua sprint. Beleza, vou compartilhar aqui. Tá dando certo de ver aí, Matheus? Tá sim? Então, beleza. Aqui no que eu... Aqui tá conseguindo ver a tela? Espera aí um minutinho só. Deixa eu só tirar o... Beleza, estou vendo aqui. Então, o que eu fiz da sprint anterior para essa aqui, no caso, foi a paginação da tabela, que a hora que ela chegar a 10, tipo 10 colunas aqui, ó, Uhum, 10 colunas ou 10 linhas, ela tipo, apresentar a página seguinte, no caso 2, 3, 4, porque do jeito que eu tava puxando, ela ia descer e ia ficar extensa pra caramba. entendi. E para gerar o relatório. E no estoque eu não coloquei ela ainda, para poder fazer a paginação da tabela. Aham. Do relatório aqui é para poder puxar todos os dados que estão no banco. Agora, Ah, se você quiser depois que muda aqui, eu dou uma alterada depois. beleza. Volta lá na parte do sistema. Então, o que você tem que deixar funcionando aí agora é uma parte de busca. Você tem que fazer uma busca aí pelo nome do componente. Tá, mas aí você é aquele que deixa nessa parte do cadastro aqui ou nessa Não, daqui que tá apresentando você tudo? pode criar uma outra tela, né? Uma outra aba. Mais uma aba para poder buscar os componentes. Então, porque tá nome, descrição, quantidade, e essa outra descrição ali? Então, aqui é que eu dei uma erradinha aqui no código que eu tava mexendo agora. Aí depois falou, apresenta a tela. Eu falei, depois eu altero de novo. Não, o que tem que ter no lugar desse nome, descrição é local. Aonde que tá esse componente? Aqui no caso dos testes, não. Ou aqui, ó. E não. A descrição deixa. Nome, descrição, quantidade, e aí você pode colocar local. Beleza, tá tipo, aí tá em Local, tal lugar. tá no armário 2, prateleira 4. Ah, tá na caixa 8, que aí a gente numera todas as caixas, entendeu? Beleza. E no caso, E abrir mais. Hã? então, e aí deixar fazer a busca por componente. Ah, eu quero saber onde que tem esse componente. Ah, aí você busca, ó, tá na caixa tal. Aí a gente já vai naquela caixa. Certo. No caso, então, mais uma tela. Você vai ter que ter uma tela de busca aí, ó. Não, beleza, então. Eu acho que essa observação tua ali, ó, eu não sei na hora de você cadastrar ali, ó, que aí Não, você então, essa observação aqui, no caso, que vai virar o local. local que você pediu. Tem, Eu vou deixar que indica o local onde o item está, no caso, dando exemplo. coloca o local do item. Aí E aqui aí, eu ponho o local aqui no lugar. aham. E aí você tem que deixar decrementar item. Porque na quantidade, por exemplo, tem 6. Aí um Aham. queimou. Aí você tem que deixar lançar baixa. Então você vai ter que ter uma tabela baixa, você vai ter que cadastrar baixa. Aí você tem que selecionar. Quando você cadastrar baixa de Arduino, você vai na quantidade dele e remove um. Só que aí você tem que deixar tudo registrado numa tabela de baixa. Beleza. Criar uma tabela baixa, Aham. e essa tabela baixa, aí você vai escolher qual componente, igual você fez aí no drop-down list, escolher qual componente você vai dar baixa, e aí Certo. você vai lá e, por exemplo, resistor tinha 200. E agora você viu que você contou de novo, só tem 150. Aí você vai dar baixa em 50 e coloca lá. Resistor, enfim, queimou e utilizado para aulas. E aí vai ficar registrado as baixas, entendeu? Tá. Aí essa, no caso, no caso que eu salvo essa primeira do estoque aqui, deixa salva também na tabela separada.
Tem que ficar salvo. Ou você tem que ter uma tabela. O estoque aí, você cria uma tabelinha em estoque. Beleza, que você tem a produto e a estoque está vinculada a ela. Aí você vai ter que ter uma tabela baixa que ela vai estar vinculada à tabela produto. E toda hora que você lançar alguma coisa na baixa, ele vai e decrementa aqui no estoque. Ah, sim. Não, beleza. Quando você adiciona quantidade para o mesmo produto, ele só incrementa, né? Uhum. Beleza. Tá. No caso, então, é só deixar printando nessa mesma tela aqui e criar uma tabela a mais. É uma tabela baixa. Não, beleza. Ao invés de ser estoques, que aí é adicionar estoque, na verdade, né? Aham. Aí é adicionar. A outra vai ser baixa. Vai ser igualzinho isso aí. Vai ser o nome, a quantidade e a observação. Aí, no caso, precisa criar mais uma tela para essa tabela baixa ou não precisa, não? Precisa. Beleza, então vai ficar com 4 telas no caso. É uma para poder cadastrar o produto, outra para poder buscar, uma para poder adicionar no estoque e uma para remover do estoque. Não, beleza, então. Estoque assim, do inventário. Né? Aham. Beleza, Ah, fechou. beleza. Pode finalizar aí para a Nath compartilhar. Uhum. Pode compartilhar, Nath. Ó, a Bruna, não sei qual das duas que vai. Eu vou compartilhar aqui, Matheus. Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí? Assim? A gente fez, que estava planejado para Sprint 4, o cadastro de aluguéis. É essa tela aqui. Aham. Aí aqui depois a gente vai fazer uma calculadorinha, uma calculadora, para poder já fazer a conta aqui. Tem o valor do aluguel. Se tiver o desconto, ele já calcula automaticamente o valor final. Entendi. Pra gente não ter que ficar fazendo isso à mão, né? Não, tem que fazer um menos o outro ali, né? Isso. Na Só hora fazer de. uma continha de... Eu tô vendo que você tá dando um alert normal, só como uma dica, usa um scriptzinho aí, tá certo que jQuery tá morrendo, mas tem aquele jQuery Y lá, que aí mostra aquela telinha, seu cadastro foi realizado com sucesso, sabe? É só você passar o parâmetro, fica tão bonitinho. Tá bom. Tipo, manda um e-mail, eu tenho um código dele, aí você só vai mudar no alert. Tá. Certo. Porque não fica mostrando localhost diz ou página diz, aí ele só mostra aquele alerta bonitinho, mas pode continuar. A gente falou com o Ângelo porque nenhum dos nossos editar, nem o excluir estava funcionando, né? Aí a gente fez uma reunião com ele. O editar e o excluir do funções e fornecedores funcionou. Uhum. Aí agora tá funcionando. Que bom. Aí. E o editar também. Legal. Agora falta o das outras páginas. O das outras páginas não tá funcionando ainda. O editar e o excluir, que são as páginas que tem a chave estrangeira. Só que não tá dando erro também. Então a gente ainda precisa identificar qual que é o problema. O SQL teu sozinho para ver se está funcionando? Oi? Só você testou porque você chama um scriptzinho SQL, né? Delete, from, table, where, tal. Você conseguiu olhar lá no SQL certo? Lá no Workbench, não sei o que vocês estão usando aí de conexão com o banco. Matheus, Oi?
Então, o banco está normal. No caso do excluir, algumas tabelas, ele não está conseguindo mandar o ID para poder comparar e conseguir excluir. Entendi. É Aí, assim, a chave estrangeira, ele tem que excluir lá na origem. O que você está tentando excluir? Dá um exemplo aí. Excluir um aluguel. O aluguel. abre a cliente. Por exemplo, você vai conseguir excluir um traje se ele já tiver um vestido vinculado. Ah, tá. O cliente vai conseguir excluir se alguém já tiver lá no cadastro lá de aluguel. Ah, sim. Porque a integridade Aí, peraí, Nath, para aí. Volta um pouquinho. Volta uma tela. Não, eu não conheço. Aí, tá vendo aqui embaixo? Matheus, Nath, coloca o mouse em cima do sim. Ali embaixo, no caminho que ele mostra, tá vendo? Ele não tá achando a ID. A ID tá vazia. A ID funciona, mas dá o sim aí, deixa eu ver. Dá o sim aí. Olha lá, tá vendo? Ó, definido a ID. Tá como se você não estivesse passando o ID cliente no script. E aí você vai ter que fazer um debug para poder dar um print, dar sei lá, um eco, só para você poder ver qual ID cliente que ele está pegando. Mas, por exemplo, assim, a do fornecedores. A do fornecedores também não está funcionando, não está dando erro, olha. Ela só aparece isso. Então, porque o ID não existe. Mas está vendo que ele está mandando uma para ID funcionário? A rota tua. Olha a rota lá. Exclui funcionário, passando ID funcionário, você estava no fornecedor. Então, quando dá esse nu aí, é porque ele não vai deixar excluir, porque o funcionário provavelmente está com a ID amarrado em alguma outra tabela. Ah, não, mas aí não pode. Aí isso aí você tem que fazer um PHP exception, né? Se por acaso algum erro, você tem que capturar o erro lá do SQL exception e mostrar. Então, eu não entendo tanto detalhe do PHP, assim, eu entendo bem assim, a lógica é sempre igual, seja em Java, seja em C Sharp, seja em PHP. Então, você está fazendo fluxo, o problema aí está em alguma estrutura do banco. Mas tenta com o Ângelo primeiro, marcar com ele para ver se ele consegue dar uma ajuda, que ele tem mais aulas, pega um horário de atendimento, um dia que ele não for ter aula síncrona, e aí mostra que ele vai conseguir dar uma ajuda melhor por ser PHP. Se por acaso não der certo, e aí você me fala que você vai ajudar também. Mas já deu para ver aí que tá assim, os problemas da chave estrangeira vai ser normal. Você não vai conseguir excluir um traje se esse traje está vinculado ao aluguel. Você não vai excluir um cliente se esse cliente alugou alguma coisa. Isso é integridade diferencial. Então, isso realmente vai acontecer, porque senão o teu banco fica quebrado. Isso é coisa do banco, não é nem da linguagem. Tranquilo. Na próxima sprint, a gente vai fazer o login e vai tratar alguns erros também, a tela de erro para ficar mais bonitinha e avisar o usuário, por exemplo, nesse caso de quando a ID estiver amarrado em outro lugar, né? Que realmente não pode apagar. Não, na verdade, mas nesse caso aqui, por exemplo. Aí, se tentar excluir algum desse, aí você trata o erro, né? Ah, se deu erro, você fala, é impossível excluir porque existe aluguel vinculado ao usuário. E aí você tira o erro, né? Você captura qual que é o erro, com certeza vai ter um SQL exception, um PHP exception aí para você poder pegar. E aí você vai tratar a mensagem, ao invés de deixar dar esse erro do PHP mesmo. Mas nesse caso aqui, por exemplo, do funcionário, ele tem uma função vinculada a ele, mas a chave estrangeira é dele mesmo. Não é a outra tabela que puxa dele, é ele que puxa da outra tabela. E mesmo assim, ele tá, Nath, o funcionário tá excluindo. Quê? Ele tá funcionando. O funcionário não pode estar vinculado a uma
Tá dando erro. O funcionário Não, que aluguel vincula? oi, meu Deus. Todo aluguel que é feito, tem um funcionário lá, você falando qual funcionário que fez o aluguel, não tem? Ah, é verdade, tem sim. Então, o que é? O funcionário, ele é chave estrangeira de lá. Aí não tem Aqui, ó. aluguel. Se já tiver cadastro, ele não vai deixar. Ah, é verdade, Matheus. Esqueci disso. É só algumas das coisas, marca com o anjo, senta, para poder definir nessa próxima sprint agora. Eu vou abrir o ambiente lá para vocês poderem enviar a definição da próxima sprint, o que vocês vão trabalhar. Beleza? Ah, é verdade, ó. O outro funcionário que não tinha chave estrangeira no aluguel, ele excluiu. Então, é isso mesmo. Então tá certo. Então tá certo. Você só tem que tratar o erro. Uhum. Mostrar o erro para o usuário, né? Isso, é só você procurar PHP Exception aí, MySQL Exception, você vai achar. Tá. Certinho. Aqui, ó, eu vou colocar aqui a definição da Sprint 5 aqui. Ó. Eu vou parar a apresentação aqui, então. Por favor, né? Ô, Matheus, Oi. no caso do meu ali, é só criar uma página de busca e qual que é a outra que você falou? Eu esqueci. É o baixa. Ah, para dar baixo. Beleza. Isso. Pessoal, estou criando aqui no ambiente, vocês poderem mandar a definição da Sprint 5. Vou colocar aqui nem de via arquivo. Ah, já está lá no ambiente, deixa eu só explicar o tutorial rapidinho aqui para a gente poder finalizar. Pessoal, então, foi importante mandar lá no grupo, lá, dar uma chamada nos colegas aí, principalmente o Everton aí, que está como representante interino de classe, que o Yuri abandonou o cargo, né? Dá uma chamada pessoal. Então, tem o Pedrão com a Gabi, que sumiram a semana. O Leonel apareceu, mas saiu, né? Mas tem o Leonel e a Helena também, é o projeto deles. E o restante lá. O Nicolas, ele aparece no meio do dia e manda umas mensagens e fala o que está acontecendo na vida dele. Mas cedo ele não acorda, né? Mas dá uma chamada no pessoal aí para poder ir entregando as sprints aqui. Na entrega da última sprint mesmo, que eu estava preocupado, ó, de todo mundo aqui, a gente teve só 2 grupos que enviou. Então, tem pouca gente, que geralmente é só... Cadê? É a Natália, cadê? Tá lá no fundo, lá. Aqui, ó. É a Natália e o Everton. Então, são vocês que estão aqui só que enviaram da última sprint. E tem mais gente fazendo. O Nicolas enviou por fora, mas eu tenho que falar para ele colocar aqui também. Então, porque a avaliação da disciplina, a parte primordial dela é o projeto. Pessoal, então, pegando em paralelo, na disciplina a gente vem vendo algumas técnicas, ferramentas que a gente pode utilizar para poder trabalhar dentro de projeto de software. Então, a gente veio, dentro da minha parte, a gente veio trabalhando com versionamento. O Ângelo, a gente veio falando sobre desenvolvimento ágil lá no começo, né, tratando sobre Scrum, viu lá um pouco lá como usar o Trello para poder trabalhar seguir o modelo Scrum. E depois a gente veio trabalhando com versionamento de software e agora, por último, comecei a divisão da nota por sprint. Bruna, o objetivo é 50% da nota, no meu caso aqui, metade da nota vai ser o sistema. Então, o sistema ali, ele tem que estar funcional ali. Então, quem aparecer com o sistema funcionando só no final, não entregou as fases, ele vai ter no máximo 50% da nota. E a outra, e os outros 50% da nota vai ser nas entregas da sprint, nas entregas de cada atividade. Então, por isso que é importante você entregando passo a passo, que aí vem no acompanhamento. E não valorizar quem só fez lá no final.
que era o nosso objetivo. Então, a gente tem aqui, ó, a gente teve um quiz que a gente fez lá no começo, teve aquela atividadezinha sobre o Scrum que vocês tiveram que entregar em termos de atividade, e depois a gente teve aqui as nossas sprints. Então, metade da nota vai ficar nisso, a outra metade vai ficar a entrega do software lá no final. Então, você fez aqui, mas não entregou um software, também não vai adiantar. Então, mas todo mundo que está acompanhando está tranquilo. A grande maioria. Beleza? E agora, dentro dos conteúdos que a gente vem vendo, de ferramentas, o Ângelo já mostrou para vocês, aí o Vagrant deu uma explicada o que ele é, e o Docker, que trabalha com containers, é algo bem parecido com o Vagrant, com uma tecnologia um pouco diferente. E o objetivo é que a gente saia também conhecendo o que é o Docker. Então, na última aula eu expliquei a teoria por trás do Docker, pedi para vocês tentarem a instalação, então ele abre simplesmente um terminal mesmo, na Natália fala, mas ele abre só um terminalzinho para mim, um bash. Não, é isso mesmo, ele não abre, ele não tem interface. Ele vai abrir o bash, e antes ele era só para servidores. E agora, o que vocês vão fazer hoje? Aqui no ambiente virtual, vocês poderem seguir agora e tentar desenvolver para todo mundo. Vocês vão desenvolver esse tutorial aqui do Docker, que ele é bem tranquilo, tá aqui, ó, um Hello World com Docker. Aqui tem um videozinho explicando, vocês podem assistir se quiser, mas no texto aqui tá bem legal. Então aqui dá uma explicada de novo no contexto, a diferença de virtualização e Docker, que é o que a gente já passou na última aula, então se quiser não precisa ler. E fala da instalação do Docker no Windows aí, e aí quem já instalou, beleza, e aí o importante é conseguir abrir aí o terminalzinho do Docker e dar um Docker version aí, ver se ele tá rodando. Uma vez ele rodando, e aí vocês vão seguir aqui não precisa vir aqui nessa parte aqui do Linux, e aí vocês vão criar a primeira imagem do Docker. Então, eles criando a primeira imagem do Docker que vocês vão fazer. Aqui ele dá como exemplo, criar só um arquivinho index.php, só com isso aqui, ó, mostrando o PHP info, numa pastinha definido. Então, vocês vão colocar e vão criar um arquivo específico, chamado Dockerfile. O Dockerfile, ele é o arquivo base quando você vai trabalhar com imagens, com containers Dockers. E aí, quando você criar o Dockerfile, aí você vai falar que eu quero que esse arquivo index meu, ele seja enviado para um servidor Apache. E aí você define qual server que você vai usar dentro desse Dockerfile. E aqui está o código dele aqui. Então, quando você fala from, é a imagem que ele vai baixar. Então, ele vai lá no repositório Docker, baixar o Apache rodando PHP 7.1, vai copiar o arquivo teu que está no teu diretório lá para o www.html do servidor, vai abrir a porta 80, isso aqui é importante, ó. Quem já tiver com a porta aberta em 80, coloca outra porta, coloca 8081, 8082, coloca outra porta, então cuidado. Quem já tiver com o AMP, com o champ rodado, senão vai dar conflito. E aqui, falando que você vai executar. Então, é só 3 linhas aqui, só essas 4 linhas aqui que você vai ter dentro do Dockerfile. E aqui depois ele está explicando passo a passo o que é. E aí, depois que você criou, salvou, tá tudo na mesma pasta aqui, tá vendo? O arquivinho que a gente criou, tá vendo? Tem um diretório Docker. E aí, você tá o arquivinho que você quer mandar para o servidor e o Dockerfile. Aí, você vem aqui no CMD, nesse diretório, e roda o comandinho aqui. Aqui é só exemplo. Você vai rodar esse comando aqui, ó. Docker build, -t, o nome da imagem que você quer. Aqui, tá minha image, você pode chamar aqui imagem da Nath, imagem do Everton, qualquer nome. Ou servidor web, e ponto. Ponto é porque é nesse diretório que ele vai procurar o Dockerfile. Então, quando eu dou um Docker build, ele vai procurar o Dockerfile. E aí, ele vai rodar aqui, ele vai baixar a imagem, depende da internet, ele vai demorar um pouquinho, e depois que ele gerou a imagem, aí você vai dar um Docker Run. Que é aí que você vai rodar o teu servidor mesmo, o container que você criou. Docker Run, -p, aqui tá qual porta? Aqui é a porta de origem e a porta de destino. Então, qual porta que está vindo lá do servidor para qual porta que você vai mandar aqui. Então, aí você pode usar a mesma. Por exemplo, se você já tem aí rodando o AMP, o Apache, na tua máquina, você coloca 8081 a 2.8081. -d, qual que é a imagem. Então, o nome que você deu para a imagem ali em cima, minha image, imagem da Nath, você vai mandar rodar. E aqui, aí beleza. Aí ele vai estar rodando. Você deu aqui, ele vai rodar, ele vai sair, não deu nada. E aqui, aí depois você vai vir, localhost. No caso aqui, ele está abrindo localhost 80, né? Se você der localhost 2.8081, que você mudou, aí você vai ver o teu. E ele vai mostrar aqui. Eu tenho que mostrar o PHP info, se você quiser mostrar um echo, hello world lá, você pode.
que o PHP Info é só para poder ver que ele conseguiu colocar o container para rodar. Qual que é a vantagem disso? É que depois que eu criei essa imagem, eu posso subir no servidor e pedir para o Everton baixar lá. E se teve configurações específicas no nosso servidor, a gente compartilha como único no projeto. Deu para entender aí, de maneira geral, o que é para ser feito? É só um Hello World com Docker. Então, é só seguir esse tutorial, tá bem tranquilo aqui. Tem a videoaula aqui, ela é curtinha. O link já tá. Eu vou mandar no chat, mas o link tá aqui no ambiente, Nath, ó. Docker Hello World. Mas eu vou mandar aqui no chat também. Beleza. Pessoal, a gente vai finalizar hoje, um pouco mais cedo, como eu disse, que eu vou participar de uma banca agora, e vocês vão desenvolver a atividade no Docker. Depois, se tiver algum erro, algum problema, vocês me mandam qual que é o erro, qual que é a dificuldade, pode mandar no WhatsApp, talvez agora de manhã eu não vou conseguir responder por causa dessa banca, que ela vai ser um pouco longa. E aí depois, na próxima aula, a gente continua tratando também sobre o nosso projeto. Não é nem TCC, isso vai ser a tese de doutorado do Corsini. Ele vai defender o doutorado dele agora, do Fábio Corsini. Vocês lembram dele, né? Vai ser remoto. Então, ele vai defender o doutorado agora. E aí eu vou fazer parte da banca. Então, ele defende para o semestre que vem ele voltar a dar aula. E ele vai dar aula para vocês, semestre que vem. Remoto, mas vai dar aula. Pessoal, até mais então. Boas atividades aí. Qualquer dúvida vocês mandem. Fiquem em casa.